A CNN trouxe uma reportagem dizendo que ministros do TSE suspeitam que o Bolsonaro estaria forçando a sua cassação da candidatura. Por isso que ele tem feito esses ataques reiterados às urnas eletrônicas. E de fato o Bolsonaro está querendo desafiar, porque mesmo sendo proibido de fazer associações do PT com o PCC, o Bolsonaro fez as associações, o Flávio Bolsonaro voltou a fazer, desafiando assim o decreto imposto pelo Alexandre de Moraes. Mas será que é isso mesmo, pessoal? Você acha que esse é o plano do Bolsonaro? Forçar a cassação? Você acha que esse é um plano inteligente por parte do presidente? Vai dar certo? E outra, o que vocês acharam aqui do meu cavanhaque, o meu novo visual? Coloca nos comentários e deixa o like, porque vocês ficaram muito fracos no like nos últimos dias, hein? Então já deixe o seu like. E que história é essa de cassação da candidatura? Vamos explicar tintim por tintim, porque essa já é uma história um pouco antiga. Aqueles mais antigos do canal, antes de nós chegarmos nos 170 mil inscritos, muito obrigado. Eu tô surpreso com essa marca, pessoal. Até deixei aqui o visual novo em homenagem a isso. Mas aqueles que são mais antigos no canal vão lembrar de uma história lá de 2021 a respeito de um impeachment alternativo que poderia surgir contra o Bolsonaro. Esse impeachment alternativo não seria um impeachment convencional, passando pela Câmara dos Deputados, votação, toda aquela história. Mas o impeachment com a impugnação da candidatura do Bolsonaro. Porque o TSE pode fazer isso, se vocês não sabem. Porque as candidaturas, os candidatos, eles enviam lá um protocolo, um requerimento para oficializar a candidatura. Não somente os candidatos à presidência, mas todos os candidatos. E aí, se tiver algum problema, a candidatura pode acabar sendo indeferida pelo tribunal. E o Bolsonaro, ele não precisa ter a candidatura dele indeferida agora. Essa candidatura ela pode ficar indeferida até agosto, setembro. Ou seja, tem muito tempo ainda para o TSE tomar essa decisão contra o Bolsonaro. Eu fiz vídeo na época, eu vou achar esse vídeo, eu vou deixar aqui no card para que você entenda detalhes daquele movimento. Só que eu nunca acreditei que o TSE fosse de fato caçar a candidatura do Bolsonaro. Isso aí, eu falei assim, olha, o TSE vai usar esse episódio, essa possibilidade para dar uma acalmada nos ânimos do Bolsonaro. Então vai usar isso como uma parede, um escudo de contenção, e toda vez que o Bolsonaro começar a ameaçar as instituições, começar a fazer pipi fora do pinico, o TSE vai lá e vai dar uma apertada no Bolsonaro. Isso começou desde a época lá que o Barroso era o presidente do TSE. E o tribunal tentou manter sobre a cabeça do Bolsonaro uma espada permanente. Tanto que aquela decisão, lá atrás, em abril, do Nunes Marques, acabou ferindo a estratégia que foi desenvolvida pelo Barroso, pelo Fachin e pelo Alexandre de Moraes, sobre dar essa controlada no Bolsonaro, ter colocado essa coleira no Bolsonaro. E se você está até aqui, poxa, se inscreva no canal, claro, então você tem que se inscrever imediatamente. Naquela decisão do Nunes Marques, que devolveu os direitos políticos do Fernando Francischini, nós falamos, olha, isso aí prejudica a estratégia do TSE, porque o TSE quer manter essa espada permanente na cabeça do Bolsonaro para controlá-lo, porque senão ele vai fazer um Deus nos acuda, ele já está destruindo as nossas instituições. E o Francischini foi cassado justamente por propagar notícias falsas a respeito do pleito de 2018, aquilo que o Bolsonaro fez na reunião com os embaixadores. Então a decisão do Nunes Marques foi uma derrota do TSE, mas depois para o TSE, mas depois a decisão foi revogada, como eu já fiz vídeo, vou deixar o link aqui no card. E aí surgiu essa história toda que foi trazida pela CNN de que o Bolsonaro ele estaria forçando uma cassação da chapa dele ou da candidatura dele para poder melar o pleito, falar que ele é um perseguido. E de fato, isso está lá na reportagem da CNN. A CNN entrevistou alguns ministros do TSE, claro, todos eles na condição de anonimato, e eles revelaram essa possibilidade da estratégia. Mas chama a atenção que, inclusive, dentro das autoridades, das instituições republicanas, já há o entendimento que o Bolsonaro ele vai se colocar como vítima de uma grande conspiração contra ele. Só que eles erram na hora de falar que ele vai querer melar o pleito, porque isso ele não vai conseguir fazer. A estratégia do Bolsonaro, como nós estamos falando, é colocar a ideia, é colocar a perspectiva que ele é um perseguido político para não ser julgado e preso. Porque o Bolsonaro ele tem muitos processos contra ele. A Malu Gaspar trouxe uma informação hoje diretamente da campanha do Bolsonaro que ela ficou surpresa, a campanha do Bolsonaro. Porque, como eu falei, há um rito para você oficializar a sua candidatura e você tem que enviar documentos para o TSE.
E a campanha começou a levantar a quantidade de processos que o Bolsonaro tem. O Bolsonaro teve mais de 100 processos, alguns ainda abertos, enquanto presidente da República. E alguns muito espinhosos, alguns meio bobocas, como o lance lá do churrasco, que ele ia fazer um churrascão para 30 pessoas em plena pandemia. Aí o MBL processou o Bolsonaro para proibir que esse churrasco fosse realizado. Não sei se vocês lembram dessa história. Então tem esses mais bobocas e tem outros mais sérios, que podem dar prisão pro Bolsonaro. Então o que ele quer fazer? Eu sou um perseguido. Na minha opinião, essa não é uma estratégia, não vejo que o Bolsonaro está tentando forçar a cassação da chapa, mas existe sim essa possibilidade e ele vai continuar tensionando ao máximo. E o que você acha disso? Você acha que o Bolsonaro vai forçar? E mais ainda, você acha que o TSE vai cair nessa ideia do Bolsonaro? Coloque aí nos comentários e, claro, se inscreva no canal. Se o TSE já sabe que o Bolsonaro ele pode estar tentando fazer essa estratégia de forçar uma cassação de chapa, eles não vão cair nessa casca de banana, obviamente. E a grande esperança do tribunal é justamente o Alexandre de Moraes. Porque o Edson Fachin, que é o atual presidente do TSE, ele vai ficar até agora, agosto, setembro, até agora no mês de agosto ele já está no final. E quem vai assumir vai ser justamente o Alexandre de Moraes. E o Alexandre de Moraes, ele é visto nos bastidores do TSE como alguém com muito mais habilidade política do que o Edson Fachin. E o Alexandre de Moraes vem construindo a sua posição como presidente do TSE há alguns meses já. Porque ele sabe tudo o que ele vai passar. E ele foi, podemos colocar, como o grande bastião de enfrentamento do bolsonarismo nos tribunais. Porque o STF nunca teve uma união tão grande como ele tem agora dentre os ministros, porque eles perceberam que eles precisam conter Bolsonaro, inclusive pressionando o Augusto Aras, porque existe essa disputa, que a gente chamou aqui de guerra da toga, entre o Alexandre de Moraes e o Augusto Aras, uma pressão que o STF faz em cima da PGR. Essa história já tem alguns meses, eu vou deixar o link aqui no card para que você possa acompanhar tudo isso. E a decisão que o Alexandre de Moraes tomou a respeito das associações mentirosas envolvendo o PT e o PCC já dão a toada de como vai ser todo esse movimento e como vai ser o mandato do Xandão, cabeça de melão, como presidente do TSE. Você acha que o Xandão é a pessoa mais adequada? Ele vai ser o terror do Bolsonaro? Deixe nos comentários e, claro, se inscreva no canal. Porque vocês ficaram sabendo que o Bolsonaro tem tentado fazer associações do PT com o PCC. Foi uma história lá do Eduardo Bolsonaro, ele quis levar até como que ele fala? O Marcos Valério para prestar esclarecimentos no Congresso. Não deu certo essa estratégia porque o Marcos Valério se negou e mesmo que ele fosse lá, ele iria reabrir velhas feridas do Mensalão, iria expor aliados do Bolsonaro como Valdemar Costa Neto, Ciro Nogueira e uma porrada de gente. Então seria uma estratégia estúpida por parte do Eduardo Bolsonaro. Mas isso serviu para dar uma mexida aí nas redes sociais e fazer essa associação entre o PT e o PC. Vou deixar o link aqui no card dessa ideia, dessa humilhação do Eduardo Bolsonaro. E aí o que aconteceu? É claro que essa é uma associação mentirosa. Ele se baseia, os bolsonaristas estão se baseando em uma fala de um dos líderes da organização falando que o diálogo na época com os governos petistas era mais fácil. Só que essa é uma conversa descontextualizada, obviamente. E hoje o Bolsonaro voltou a atacar ou voltou a fazer essas associações em uma rede social e o Flávio Bolsonaro também. O Alexandre de Moraes acatou o pedido por parte dos petistas para que essas publicações fossem retiradas da internet e colocou uma multa de R$10.000 ao dia para aqueles que mantivessem essas publicações online. Eu já fiz vídeo também, vou deixar o link aqui no card. E essa decisão do Moraes, rápida, certeira e precisa, mostrou como vai ser a atuada dele enquanto presidente do TSE. Ele não vai ficar pensando muito, ele não vai dar tantas margens assim para mentiras por parte dos bolsonaristas que possam manchar o pleito ou que possam levantar suspeitas, porque o Bolsonaro, o que ele quer fazer é exatamente isso, falar que ele foi derrubado e falar que ele sofreu uma espécie de golpe, entre aspas, e agora ele está sendo preso. Essa é a estratégia. E aquela reunião ministerial foi exatamente isso. A oposição entrou com um pedido no STF para que a reunião fosse investigada, porque Bolsonaro cometeu ali uma lista de crimes, 20 crimes, pelo que estão dizendo por aí.
Miriam Leitão, nossa, meu cabelo ficou muito desarrumado agora, hein? A Miriam Leitão fez um texto listando todos esses crimes, ficou muito interessante lá no Globo. E eu tô impressionado com a minha capacidade de falar enquanto eu arrumo o cabelo, porque eu sou demais, né? Vocês sabem disso, vocês me acham demais, também coloquem aí nos comentários. E a oposição entrou com um pedido de investigação no STF e quem pegou esse pedido foi sorteado por uma ironia do destino e um azar também do Bolsonaro, Rosa Weber, uma ministra que é muito dura contra Bolsonaro. Até o momento também, isso vai bater na PGR, obviamente, e até o momento o Augusto Aras ele está de recesso, por isso que ele está em silêncio. Mas eu não vejo possibilidade do Augusto Aras se manifestar a respeito disso. Só que o Augusto Aras é um assunto para um outro vídeo, possivelmente amanhã. Então se inscreva, ative as notificações e coloque aí o que você achou desse meu novo look. Ficou bom?